12 só participando, 5 já desiste melhor. Eu não conto nem o Ailton, então dos 15, tem 12 participando. Pessoal, vamos lá, então, boa tarde. Como eu tinha falado lá na última... Ah, eu tô sem vídeo, né? Agora que eu vi, desculpa. Como eu tinha falado na última reunião, a semana passada eu não ia ter nenhuma atividade de fato, né? Então eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre como é que a gente vai fechar o curso. Eu vi ainda há pouco que a atividade 1 está entregue, a 2 também, por isso que eu falei, ambas têm 12 alunos que entregaram, então eu acho que são só os 12 que estão, de fato, cursando a disciplina agora. E eu vi também que a atividade 3 só tinham 7 entregas. E aí, como o Léo teve um problema semana passada e o Giovanni também estava com outro problema ontem, eu então coloquei a entrega da atividade até o dia 21. Tá? Então, se alguém não fez ou quiser fazer alguma modificação, dá para entregar até sexta-feira, dia 21. Assim, eu recomendo que faça logo para não ficar muito, muito aperreado, tá bom? Dito isso, vamos nós. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para poder falar com vocês sobre a atividade final. Tá? Eu já coloquei no Colab Web, né? Então vocês devem conseguir ver esse PDF que eu coloquei lá. Tá? Então deixa eu colocá-lo aqui quase maximizado, né? E eu chamei a atividade de avaliação de vulnerabilidades em Web APIs. Aí tem um texto, tá? Tem um texto que é longuinho, mas eu acho que é legal para dar uma ideia. Esse texto da introdução, ele é de um artigo do Ailton comigo do ano passado, e essa partezinha aqui que fala que explica um detalhe, digamos assim, o API Security, é de um artigo novo nosso. Então, a ideia do trabalho é justamente essa. É como se a gente estivesse supondo que agora vocês fazem... Deixa eu remover aqui o meu WhatsApp, senão vai ficar perturbando também. Fazem parte de uma empresa, de uma organização que vai fazer avaliação de segurança. Né? Então, a gente já sabe que as APIs estão aí, estão sendo muito utilizadas. E aí, o nosso foco, então, já que eu trabalho numa organização, ou então eu tenho algum tipo de conhecimento que eu posso aplicar para verificar a segurança, a gente vai, então, tentar avaliar APIs webs, sejam elas em web app, sejam elas em serviços mesmo, de fato, na web, né, em busca de uma daquelas 10 vulnerabilidades lá do OASP Top 10. Tá? Então, a ideia é, dados alvos, um alvo ou mais de um alvo, a gente vai tentar aprender, usar o que aprendeu no módulo 1 e no módulo 2 para descobrir algum tipo de vulnerabilidade, né? Qualquer uma das 10 vulnerabilidades. E aí, isso é o que está aqui na página 3, que é onde tem a parte de fato da atividade. Então, a atividade de fato é fazer a avaliação de segurança. Tá? Qual é o nosso alvo? Né? Eu conversei muito com o Ailton, a gente pensou, e não, vamos deixar o pessoal fazer isso, assado, não. Ailton, vamos fazer o seguinte, deixa cada um escolher. Né? Ah, professor, eu sempre trabalhei com uma ferramenta XYZ, um serviço, um app, e eu queria testar esse app. Legal. Então, o alvo não tem. O alvo é cada um que vai escolher o seu alvo. Ah, pode ser o que quiser. Né? Contanto, obviamente, que esse aplicativo, esse web app, né, esse serviço, ele funcione com web API. Né? Ele não pode ser, por exemplo, igual o nosso eCampus, né, o CodeBench, que não é de fato, não usa de fato uma web API. Só que para ajudar, a gente listou alguns apps e alguns serviços que funcionam com esse formato. Tá? Aí tem aqui, ó, contudo, segue umas possíveis alvos. Habibs. Habibs e Ragazzo, eles são da mesma desenvolvedora, tá? E eles têm algumas vulnerabilidades, né? O Ailton já descobriu algumas e eu resolvi não postá-las agora para esperar. Então, esses caras têm vulnerabilidade já. Não são assim tão óbvias de encontrar, mas tem.
E aí a gente foi dar uma olhadinha em sites de serviços mais simples, menores, né, onde o usuário precisa fazer algum tipo de cadastro. Aí a gente achou esse Westin, que é o westin.com.br, esse Biff, a BIM, que é uma distribuidora de cosméticos, essa Moldura Minuto, esse Redfret, que é um app, o Roterizer, Clube Ingresso, Arosa, são exemplos de ferramentas, né, que provavelmente têm vulnerabilidade, tá? Assim, testadas, Habibs e Ragazzi. Mas eu diria que é mais interessante testar as outras do que testar essas duas. Mas, de novo, vale a ideia de vocês. Ah, professor, eu vou testar o... Só não vai testar o pé de já, né? Ou então, se for testar o pé de já, vai achar uma outra coisa diferente do pé de já. Ah, eu vou testar, sei lá, uma ferramenta que o Estúdio criou. Legal. Ah, eu vou testar uma ferramenta nova que está saindo agora. Beleza. Ah, eu vou testar lá como é que é? O Zé Delivery agora, que é o negócio que está ficando famoso aí. À vontade, tá? Vocês podem escolher o que quiserem dessa nossa sugestão ou do que acharem que é interessante. Embora a gente não testou, a gente de fato tem alguns testes do Habib e do Ragazzo, tá? O que é legal aqui? É permitido que vocês avaliem. Eu chamei de ferramenta porque eu estava na dúvida de chamar de app ou de website. Vocês podem analisar várias. Ah, professor, não sei o que eu vou testar um bocado aqui. Beleza, teste lá, sem problema nenhum. Nada impede também que 2 ou mais alunos testem a mesma ferramenta. Ah, o mesmo app, o mesmo serviço. Ah, vai todo mundo testar o Habib. Legal, beleza. Quanto mais, melhor. Né? Ah, eu comecei a testar o Arosa ali, não achei nada, e um colega já falou que, sei lá, o Clube Ingresso tem um bola. Então eu vou testar o bola. Beleza, não tem problema nenhum. Tá? Fiquem à vontade para escolher, para definir qual vai ser o alvo de vocês. Tá? Isso aí é tranquilo. O que vai ser testado, o que vai ser avaliado? Opa, tem um erro de inglês ali, né? Na escrita. Tem que ser testado aquelas vulnerabilidades listadas lá no ASP API Top 10. Tá? E aí, como é que a gente vai testar isso? Com base naquela infra da atividade 3, né? Montar lá o nosso emulador, utilizar o Burp, né? Ou também atividades anteriores. Ah, eu já conhecia o site da ferramenta que eu tinha testado já, XYZ, e eu vou utilizar lá o nosso Postman para testar. Beleza, tá? Tem que testar as vulnerabilidades do ASP API. Professor, mas eu testei aqui e não encontrei nada. Né? A minha ferramenta não tem ou eu não encontrei. Legal. Qual é a intenção? É que todo mundo que achar uma vulnerabilidade vai reportá-la para o grupo. Então, eu achei uma vulnerabilidade de bola. Eu achei uma vulnerabilidade de misconfiguration. Então, eu vou reportar isso no grupo para que diga assim, olha, vou chutar aqui, o Rafael já achou uma vulnerabilidade. Está aqui o que o Rafael encontrou na vulnerabilidade dele. Tá? Fora isso, o Ailton e eu vamos ficar tentando testar essas ferramentas todinhas, esses sites e webs apps, e a gente vai tentar divulgar também. Então, assim, cada um tenta fazer o seu, não conseguiu, né? O Rafael já falou que tem uma vulnerabilidade assim, replica aquilo que o Rafael falou. Tem alguém... Professor? Pode falar. Então a gente só precisa mandar um e-mail para o senhor avisando, eu encontrei essa vulnerabilidade Não, nesse eu vou já explicar o que eu aplicativo. quero. Eu vou já explicar, tá? Então, mas tô falando desse caso aí, só para dizer que já achou mesmo. Não, assim, quem já achou, então vamos lá. Deixa eu só seguir, é o Estevão, né, Estevão? Aham. Tá bom, deixa eu só seguir aqui rapidinho. O Ailton entrou? Deixa eu ver aqui. Tá Tô aí o Ailton, aqui. pronto, beleza. Então vamos voltar para cá. O que eu devo reportar? Eu testei lá como é que é? O Clube Ingresso. E achei um bola, achei um isso, achei um aquilo. Se quiser reportar tudo, beleza. Né? Eu acho que quanto mais, melhor. Tá? Aí, como que você pode reportar? Né? O Ailton deu uma ideia que eu achei bem interessante. Tem vários modelos
né, de entidade certificadora, de gente que trabalha com segurança, sobre como reportar. A gente pegou esse aqui do site HackerOne, que é o mais simples, né, digamos assim, é o mais livre possível para fazer o relato. E ele tem aqui um linkzinho que eu acho que eu já deixei aberto aqui, tá aqui, ó, de mais ou menos o que eles querem. Então, nesse linkzinho, ele dá uma ideia da qualidade do seu reporte, né, como é que você vai ajudar, de fato, o desenvolvedor a entender o que você fez. E ele tem 2 exemplos aqui, um do Twitter e um do Shopify, né, que eu vou clicar aqui rapidinho. Vai, meu filho, funcione, pronto. Né? E é basicamente um e-mail. Tá? Nesse caso aqui, ele está dando um exemplo do que ele conseguiu executar um código remotamente lá na aplicação. Ele ainda ganhou aí uma recompensa de 3 mil, ó. Tá vendo? Isso pode acontecer. Ele está aqui, mostrou o código-fonte o relato dele é mais ou menos aqui um e-mail, né, onde ele dá o passo a passo de como é que o negócio aconteceu, de como é que ele fez. Tá? Esse aqui é um caso simples, o outro caso do Twitter tem figuras. Então, tentem ser simples, mas de forma a conseguir colocar a informação necessária para que uma outra pessoa consiga, de fato, fazer a replicação. Né? Eu acho que esse caso aqui é um caso muito simples. O do Twitter eu acho que tem uma descrição um pouquinho melhorada, mas não é nada enorme, gigantesco, não. Ó, acho que o Twitter, esse aqui também é melhor. Ele já colocou imagens, ele criou uma ferramenta de prova de conceito, colocou o código dela, então acho que isso aqui é um exemplo um pouquinho mais interessante. Aí, viu, Estevão? Se tu for colocar num e-mail, segue esse padrão aqui, né? Para que, de fato, alguém consiga reproduzir do mesmo jeito que tu fez. Eu utilizei a ferramenta A, B, C, beleza, fiz assim, fiz assado, para tentar deixar sempre o mais replicável possível. Dá para dizer, se for algo muito fácil, pessoal, testei por e-mail mesmo, testei o site ABC, e dá para enumerar um ID. Pronto, acho que todo mundo vai entender que só precisa fazer um login, fazer uma requisição, mudar o ID que você vai fazer um bola facilmente. Pronto, isso já ajudaria facilmente. Mas, de forma geral, vamos tentar fazer um report mais elaborado. Aí vem a parte que o Ailton ficou muito preocupado. Eu confesso que eu não fiquei muito preocupado, não, mas eu vou conversar, que eu até chamei de aviso aqui, está nesse quase vermelho aqui. Quando chegar 4 de setembro, que é o deadline dessa atividade, eu vou juntar tudo, né? E vamos mandar um reporte para as empresas. Ó, Habibs, a gente achou uma vulnerabilidade A, B, C, D. Ragazzi, ó, vulnerabilidade fulano de tal. Clube do ingresso, vulnerabilidade tal, tal, tal. Então, lembrem que, embora isso seja uma atividade acadêmica, a gente está sujeito a problemas legais. Então, a gente não vai explorar uma vulnerabilidade, a gente não vai encontrar uma vulnerabilidade e vai explorá-la. Então, assim, tudo que foi encontrado, eu achei uma vulnerabilidade de bola no fulano de tal. Você não vai chegar, ei, mundo, achei. Não, pelo contrário, é só para a gente. Né? Então, se você achou uma coisa, só divulgue no nosso grupo, na nossa lista lá no Colab Web. Não copie informação, não apague nada, não manipule nada, né, em dado, informação, em nada. Lembra que a gente vai avisar, olha, empresa, a gente descobriu uma vulnerabilidade, dá para fazer isso aqui. Aí a empresa vai lá, nos atende, digamos assim, resolve fazer uma verificação e percebe que há 2 semanas atrás teve um ataque igualzinho àquele que foi, um ataque não, né? Uma exploração de vulnerabilidade igualzinho àquela que foi descrita, e que dados foram roubados, foram copiados, foram apagados, aquele monte de coisa. Vai dar ruim para a gente, tá? Então, assim, achei alguma coisa, extrema cautela, extremo cuidado, né? É a famosa ética hacker. Seremos hackers do bem. A gente vai achar a vulnerabilidade, mostrar como é que ela acontece, né? Para que a empresa tome algum tipo de precaução, tá? Então, nada de copiar a informação, apagar, nada disso. Achou, relatou, vai para a próxima. Eu quero fazer só uma. Pronto, faz só uma, tá? Beleza, não tem problema nenhum, não. Não, eu vou testar mais. Show de bola, melhor ainda. Acho que quanto mais você se esforçar e aprender, eu acho que é melhor. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a atividade? Deixa eu voltar aqui para o...
Eu entendi, sim, mas aquilo que eu estava perguntando era sobre o que você tinha falado de que o senhor ia avisar quando alguém tivesse encontrado, né, uma Ah, tá. Não, vulnerabilidade. mas é assim, se alguém. Pode ser que alguém diga, pessoal, eu acho que eu achei uma vulnerabilidade e me dá uma ideia. Aí eu peço para o Ailton testar também. E aí, se de fato tiver comprovado, eu vou o dono de fato fazer a postagem, Ah, né? Para sim, ele beleza. montar o bonitinho para o crédito de quem encontrou, né? Então o aluno que vai dizer assim, ó, tá aqui, achei o negócio bonitinho, tá? Para poder funcionar desse jeito. Então, assim, é como se essa atividade final fosse aí a somatória de tudo, né? A gente já conhece, sabe como é que o negócio funciona, e aí vai tentar agora descobrir, né? Pô, não achou? Legal, não é fácil mesmo, não. Tem aplicações muito mal feitas, que a gente vai perceber de cara que tem algum tipo de problema, e tem aplicações muito bem feitas. Por exemplo, aquela do pé de já, né? Se a gente fosse testar ali um bola simples, ó, chegou lá, achou o hash e disse assim, pô, agora, vamos desistir que esse negócio não vai rolar no bola aqui não. Né? Aí com um pouquinho mais de persistência, com uma ideia um pouquinho mais elaborada, o Ailton foi lá e achou uma outra coisa. Achou uma forma de explorar. Então a ideia é essa, tentar o máximo possível encontrar algum tipo de vulnerabilidade em alguma ferramenta, em algum app ou algum serviço de fato que empregue API web. Tá? Então, tem que só confirmar que esse cara está utilizando a API web. Tá? Se ele estiver só usando ali um código PHP simplesão, não vai adiantar muito para a gente, não. Tá bom? Então, assim, talvez seja interessante, ó, definir um alvo, que é um desse que não está aqui naquela lista inicial. Só um momentinho, gente, só para eu fechar uma porta aqui. Escolher um alvo que não está naquela relação, à vontade, só avisa, professor, eu vou testar a ferramenta tal. Só para a gente dar uma olhadinha para ver se de fato se esse cara está fazendo API web ou não. Tá? Acho que isso pode ser o mais relevante. Já que o Ailton está aí, Ailton, é, tem aquelas vulnerabilidades lá no Habib e no Ragazzi, né? É, quando eu olhei nessa lista, eu achei no Habib e no Ragazzi. Dá para. Assim, vamos fazer o seguinte. Escolhe uma delas e monta uma. Sim, um Escolhe vídeo? uma, um videozinho, só pra gente deixar Beleza. como base, para todo mundo poder replicar. Que aí Tá bom. sim, supondo que ninguém encontre nada em canto nenhum, a gente já tem pelo menos uma aplicação para que todo mundo consiga replicar. Mas assim, eu tenho quase certeza que os nossos alvos que a gente listou, ou qualquer outro que você quiser encontrar aí, você vai encontrar algum tipo de vulnerabilidade, nem que seja fácil de resolver ou não. Agora também assim tem uma outra coisa. A gente testou sempre nesse curso as vulnerabilidades via, como é que eu vou dizer, via manipulação da API, certo? A gente estava lá capturando requisição, fazendo requisição, modificando esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, tem ataques ali ligados, tem vulnerabilidades ali que elas não vão depender só do tráfego da requisição. Então, vulnerabilidades de problema de má configuração, né, falha no monitoramento ali, são coisas que só manipular a requisição talvez você não encontre. E aí talvez precise de um background de segurança. Fazer um ataque de força bruta. Pô, esse serviço ele usa o que como back-end? Tudo bem, a gente sabe que ele está lá com o API bonitinho. Pronto. Acho que o rate limit a gente percebe usando a API mesmo, fazendo requisições, tentando aumentar o fluxo de informações, de requisições. Mas a falta de recurso vai junto. Mas pensando num outro caso aqui. O cara está usando PHP. Vamos supor que tu conseguiu descobrir, de alguma forma, que aquele serviço usa PHP. Se ele usa PHP, será que ele configura um negócio na mão? Ou ele usa lá um PHP MyAdmin da vida? Esse cara está usando MySQL. Será que ele não usa um MySQL admin da vida? Então, a gente talvez também consiga encontrar vulnerabilidades vinculadas àquela aplicação, né, aquele serviço,
que estão listadas ali junto ao API Security, mas que elas não foram oriundas do tráfego, né? Então, talvez valha a pena, talvez gastar, dar uma olhadinha rapidinho, descobrir como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, o PED-JA tem isso, né, Ailton? Tem lá uma questão de configuração de servidores, de serviços padrão, que está lá. Só que o Ailton não achou vendo o tráfego, né? Ele descobriu que era um PHP, foi dar uma olhadinha e tinha lá um PHP admin com um usuário padrão que ele consegue ver toda a configuração do PED-JA, por exemplo, né? E assim vai, tá? Então, dá para pensar, encontrar vulnerabilidades lá do top 10, não somente verificando o tráfego, tá? Então, tem que ter um pouquinho de mente aberta em relação a isso. Senhores, dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Não? Tá, então, assim, o texto está lá no Colab Web, tá? Fiquem à vontade para perguntar, né? A gente tem aí quase 3 semanas, então acho que dá para resolver. Eu confesso que eu vou testar as ferramentas, eu estou só acabando ainda as minhas revisões aqui do meu evento, mas no máximo quarta-feira eu vou me livrar desse negócio e vou começar a testar também com vocês. O Ailton já testou ali o Hagalids e o PED-JA e o Habibs, né? Se eu precisar, eu peço para ele dar mais uma olhada. E qualquer dúvida, manda e-mail, tá? De vez em quando eu demoro a responder e-mail, mas manda e-mail que eu respondo, tá? Combinados? E as notinhas, eu confesso que na quarta-feira começo também a fazer a avaliação, tá? Para ver lá o trabalho 1, atividade 1, atividade 2, e como eu já falei, a atividade 3 eu vou deixar até sexta-feira, tá? Se até lá, antes disso, tiver já 12, eu já posso até, se for o caso, começar a fazer a avaliação. Tudo bem, senhores? Então, alguma dúvida? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação, tá? Para a gente conversar agora sobre a continuação agora das atividades.